Olá, sexto ano, sou a professora Juliana de Geografia. Mais uma vez, vou pedir para pegar o caderno, anotar o título, tá? E vamos aí falar sobre o intemperismo. Que palavra estranha, né? Mas vamos entender como o intemperismo ele age aí no relevo, tá? Entenda que o Rio de Janeiro ele tem muito relevo. Exemplo: Pedra da Gávea, Morro dos Irmãos, Pão de Açúcar, tá? Esse relevo que eu acabei de falar, ele, ele surgiu como resultado de milhões de anos de alterações ocorridas aí na litosfera. Portanto, para chegar às formas atuais, o relevo ele foi submetido ao mesmo tempo a um conjunto de forças internas, que é o tectonismo, e externas, que é o intemperismo, que eu vou explicar o que é. As rochas que compõem a litosfera são agregados naturais, bem consolidados de um ou mais minerais, tá? Elas sofrem forte influência das condições climáticas que eu acabei de falar, que é o sol, o vento, a chuva, que podem alterar a sua composição. Esse processo eu chamo de intemperismo. De maneira geral, os processos de intemperismo acabam provocando a erosão, que é um processo que faz com que as partículas do solo se desprendam e sejam transportadas pela água e pelo vento, tá bom? Intemperismo físico é um processo de alteração dos materiais da rocha, resultando em mudanças no formato daquelas localizadas em lugares onde chove pouco e a grande variação de temperatura. Esses materiais, eles acabam dilatando quando é exposto a temperaturas elevadíssimas e se contraem quando exposto a temperaturas baixas. O vento também é um importante agente desse processo, que com o tempo acaba provocando a desintegração desse corpo rochoso, tá? Eu coloquei aqui a imagem da Serra da Capivara, que fica no estado de Piauí. Eu posso dizer aqui que o intemperismo físico e o intemperismo químico, que eu vou falar daqui a pouquinho, esse intemperismo físico e químico das rochas influencia fortemente o relevo de uma região, esculpindo formas únicas, como essa da Serra da Capivara, tá bom? Agora vamos falar do intemperismo químico. Ele ocorre quando a água ela provoca alterações na composição das rochas. Elas acabam enferrujando a rocha. O que isso quer dizer? Que passam por um processo que enfraquece a sua estrutura. O clima quente e úmido também favorece essa sua decomposição, ok? Agora vamos falar dos tipos de rocha. Existem diversos tipos de rocha, mas em geral elas são classificadas em 3 grandes grupos. Eu vou chamar de ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas, que tem muita relação com fogo, né? Essas rochas elas resultam da solidificação do magma, da lava que sai dos vulcões. Quando entra em contato com a temperatura ambiente, elas se resfriam. Essas rochas elas podem conter vários minerais diferentes, inclusive metálicos, como o ouro, o cobre, tá bom? Por isso que eu coloquei essas imagens aqui. Vamos falar agora das rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas
pela acumulação de fragmentos menores de outras rochas, tá? Que são transportadas pela água e pelo vento para as áreas mais baixas do relevo. Com o passar do tempo, o peso das camadas superiores consolida os sedimentos de deposição mais antiga, dando origem às rochas sedimentares. Como se forma a partir de rochas muito antigas, as rochas sedimentares podem fornecer importantes informações do nosso passado climático e as espécies de seres vivos primitivos que habitaram nosso planeta em um passado muito, muito distante. Tá? Deixa eu ver. Agora vamos falar sobre as rochas metamórficas. É simples. São rochas que sofreram profundas transformações, alterações por terem sido submetidas a condições extremas de pressão e temperatura. E acabaram se tornando muito diferentes daquelas das quais se originaram, a origem dela. Elas são, assim, chamadas porque sofreram uma metamorfose, ou seja, uma profunda mudança, uma profunda alteração. Por isso que eu coloquei 3 imagens aqui de cadeias de montanha, que é a Cordilheira dos Andes, a dos Alpes e Himalaia. Essas grandes cadeias montanhosas, por exemplo, resultam do choque entre placas tectônicas causada pela elevação da pressão e da temperatura a grandes profundidades. Esse choque resulta também na formação de grandes camadas de rochas metamórficas, por causa do impacto sofrido por diferentes tipos de rocha nesse processo, tá? Agora eu vou falar sobre o ciclo das rochas. A litosfera está em constante transformação. E para entender um pouco mais sobre a origem e os diferentes tipos de rocha, vamos observar essa imagem aqui. Eu vou destacar 4. A primeira, que é uma rocha ígnea intrusiva. Por que intrusiva? Porque vem de dentro do vulcão, vem do núcleo da Terra. É um magma solidificado no interior da crosta. Vamos olhar a imagem 2, que é a rocha ígnea extrusiva, que é uma lava resfriada na superfície terrestre, tá? Agora vamos olhar essa imagem aqui de rochas fragmentadas. Vou até ler aqui, porque eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. As rochas ígneas, sedimentares e metamórficas sofrem ação dos agentes do intemperismo, como chuva, vento, calor, e são degradadas em sedimentos que se fragmentam, ok? A imagem 3, a rocha 3, ela quer dizer o quê? Que é uma rocha sedimentar, originada aí da compactação de sedimentos, tá? Rocha 4 é uma rocha metamórfica, gerada da transformação, ou seja, calor e pressão de outras rochas, ok? Eu tenho aqui 3 rochas, a granito, arenito e mármore. Vamos lá. A granito apresenta cristais, tá? Com dimensões extensas quando se formam grandes profundidades, enquanto o magma resfria lentamente no interior da crosta. Pode variar de cor, de cinza a vermelho, dependendo da sua composição mineral. Cara, são informações aqui, eu tô dando informações para vocês muito específicas, não é para ficar gravando não, tá bom? Por favor. Eu tenho um arenito aí, muito comum aí na Pedra da Gávea. Eu tenho mármore, se você em casa tiver aí na porta de casa o mármore, entenda que são rochas também. Enfim, no dia a dia, vocês também utilizam essas rochas, só que eu só tô pincelando algumas informações, ok? Granito eu acho aí na praia de Joatinga, tá? A Pedra Dois Irmãos tem granito,
tá? O mármore, como eu falei, tem na sua casa, tá? Faz parte aí da composição aí da sua porta, o chão, ok? Vamos falar sobre os solos. A litosfera, ela engloba também o solo, tá? Que recobre as rochas na sua parte mais superficial. Geralmente, o solo ele é rico em nutrientes, em água. O solo ele contém muitos, mas muitos elementos necessários ao desenvolvimento dos vegetais, da biodiversidade. A formação do solo resulta principalmente da ação do clima, as variações de temperatura e umidade, o vento, a chuva, a neve. Tudo bem que no Brasil não tem, mas a neve também contribui, tá? E o gelo são responsáveis, tudo isso são responsáveis pelo desgaste, pela desintegração, melhor, pela desintegração e pela decomposição das rochas superficiais, tá bom? Bom, no final eu vou colocar um Google Formulário, algumas questões referente a essa matéria. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar uma mensagem particular que eu respondo, tá bom? Beijão. Pensamento do dia, nem todos os dias são bons, mas há algo bom em cada dia, tá? Veja sempre o lado bom quando algo acontece, algo desagradável acontece, ok, pessoal? Beijos e bom estudo!